hoje, né, a proposta é a gente unir a questão da comunicação à liderança e falar um pouco de como a gente pode, a partir de uma agenda ambiental, né, do desafio de estabelecer uma agenda ambiental nos órgãos públicos, exercitar esses dois lados e tentar equilibrar também, gerar engajamento de quem está no dia a dia do legislativo junto com a gente. Vou abrir aqui uma apresentação e então logo eu vou dividir a tela aqui com vocês para falar um pouco sobre esse tema, né, da liderança e da mobilização. Eu coordeno lá na LERJ o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. E o fórum, ele é o contato, é uma diretoria da casa e é o contato da LERJ com as instituições da sociedade civil organizada e as universidades. Então, dentro dessa perspectiva, né, de poder reunir a sociedade para discutir desenvolvimento econômico, a gente tem muito contato diariamente com o tema do desenvolvimento sustentável. O fórum existe desde 2003, eu assumi a gestão do fórum em 2008, estou na casa desde 2003, entrei como assessora de imprensa da LERJ, e ao assumir o fórum, o desafio era reunir e engajar mais instituições. E a gente tem 8 câmaras setoriais que se reúnem mensalmente para discutir o tema do desenvolvimento econômico, e a gente tem uma Câmara de Desenvolvimento Sustentável. Então, contato com especialistas no Rio de Janeiro, que é palco de tantos eventos de sustentabilidade, né, a Rio 92, a Rio +20, eu sempre tive muito contato com os especialistas. Então, beber nessa fonte foi importante também para perceber o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Pode passar. No setor privado e no público, o desafio de comunicar a sustentabilidade é semelhante e as soluções todas estão sendo testadas. Então, quando a gente fala de implementar ações sustentáveis dentro das instituições, há um desafio comum de como fazer isso acontecer no dia a dia, não ser só uma resolução de papel, mas isso passar para a prática e para o dia a dia das instituições. E para dar visibilidade a esse desafio, os instrumentos são um pouco diferentes, que é o que eu apresento ali na sequência, né? No setor privado, eles usam muito o GRI, né, que é um modelo global de indicadores que faz uma descrição quantitativa e qualitativa dos riscos. Isso é muito interessante, porque o setor privado ele foca muito a adesão à sustentabilidade ao risco que é gerado para a instituição, para a empresa, de não aderir à sustentabilidade. Enquanto que nos órgãos públicos, né, o plano de logística sustentável é a nossa ferramenta. É como a gente vai dar visibilidade a todo o planejamento, os objetivos, quem são os departamentos responsáveis por implementar as ações, com meta, prazo, mecanismo de como executar, tudo isso organizado de forma sistêmica e com um olhar de responsabilizar toda a instituição pela implementação da sustentabilidade no dia a dia. No Rio de Janeiro, a gente criou, foi aprovada em 2018 a Lei 8.231, que obriga que todos os órgãos da administração pública, direta ou indireta, criem unidades ou núcleos socioambientais e implementem o plano de gestão de logística sustentável. Esse projeto de lei ele foi baseado numa resolução do CNJ, que obrigou todos os órgãos do judiciário a aderirem e a terem o seu plano de logística sustentável. Então, a inspiração está lá, numa resolução que é totalmente, que é muito detalhada, né, sobre o como fazer, e inspirou que a gente pudesse trabalhar essa agenda também como uma obrigação de todos os órgãos públicos e isso pudesse impulsionar também as ações dentro do Poder Legislativo. Pode passar. Na LERJ, a adesão a essa agenda da sustentabilidade ela é anterior a essa lei e anterior até a essa discussão mais profunda sobre o plano de logística sustentável. Acho que todos nós aqui já bebemos muito na fonte da A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública, que ela é muito objetiva, né, em estabelecer eixos temáticos, e ela eu acho que é a grande base
para toda a discussão posterior de transformação dessas ações no plano de logística sustentável. Então, nos 5 eixos temáticos da 3P, você fala do uso racional dos recursos naturais, gestão adequada de resíduos, qualidade de vida no ambiente de trabalho, esse eu acho que é um dos eixos mais desafiadores da gestão pública, a sensibilização e a capacitação dos servidores e as licitações sustentáveis. Tudo isso serviu como base, a Assembleia aderiu à agenda voluntariamente, essa é a agenda do Ministério do Meio Ambiente, voluntariamente em 2015, e a gente começou lá essa discussão de como implementar essas ações, como estabelecer uma agenda mais permanente. O projeto de lei ele caminhava junto, nossa primeira comissão de gestão ambiental da casa, ela já discutia também como influenciar os deputados a tramitar um projeto como esse e a importância que isso tinha também para fortalecer as ações internas. E a gente foi tocando em paralelo uma agenda de plenário, né, com os trabalhos no próprio legislativo. E aí, pode passar para o próximo, o que estava por trás de tudo isso, né? A ideia de pensar o que é a responsabilidade socioambiental da gestão pública. Eu já falei um pouquinho aqui, mas assim, a gente precisa trabalhar a responsabilidade socioambiental como mais do que um conceito, né? Mas como um processo contínuo, progressivo, de desenvolvimento de competência. Quer dizer, por trás de um trabalho de sustentabilidade nos órgãos públicos é preciso muito a capacitação. E daí a importância da rede legislativa sustentável, né? E trabalhar essa questão da sustentabilidade na administração pública, entendendo o papel que o poder público desempenha em relação a isso. Pode passar. A gente interage com um público muito grande no dia a dia, e no legislativo isso é muito sensível, né? Todo mundo que está aqui, a gente está falando de sustentabilidade no poder legislativo, é uma população imensa, variada, diversificada, que transita pelos espaços do legislativo todo dia, né? Desde o cidadão que vai ao gabinete, os próprios gabinetes são muito diferentes entre si, a administração do legislativo. Então, assim, como que a gente pode dar conta de entender que a gente tem uma responsabilidade, ao assumir uma agenda ambiental, de também disseminar boas práticas, disseminar um comportamento mais alinhado com o que a gente precisa para dar conta aí de manter o planeta sustentável para as próximas gerações. E aí, na Alerj, a gente reforçou isso esse ano com a atualização da nossa comissão de gestão ambiental da casa, né, que reúne representantes, diretores de vários departamentos, da informática, da administração da casa, o pessoal de engenharia, comunicação, TV e a assessoria de imprensa, justamente para poder, a diretoria geral, então a gente tem membros da diretoria geral, para poder, no dia a dia, isso se tornar prática, né? Absorver e dividir essa responsabilidade com tantos departamentos que no dia a dia têm esse foco de aprofundar as ações. Pode passar. O poder público, né, ele não só dá o exemplo, como eu falei, né, para toda a população que transita no dia a dia do legislativo a partir das ações que desempenha, mas o poder de compra do Estado é algo também que não pode ser ignorado e que é um instrumento utilizado já reconhecidamente para várias ações, mas que no caso das compras públicas sustentáveis ganha uma força ainda maior, né, de poder orientar o mercado, de absorver as certificações que já existem para poder orientar a compra mais sustentável, né? E mais do que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também fala de redução de custos, mas assim, poder impulsionar, estimular que produtos mais sustentáveis estejam no mercado é um papel do Estado, porque a gente está falando aí de um volume de compras que chega a 16% do PIB brasileiro. A gente está falando de 320 bilhões, isso são dados um pouco mais antigos, de 2017, 2018, que foram levantados pelo Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, mas assim, mostra o papel que a gente tem também de impulsionar e estimular o desenvolvimento desses produtos, né? E poder comprar em escala, que é o que a gente tem visto acontecer pelo país. Pode passar.
E qual o principal gargalo quando a gente fala de sustentabilidade nas instituições, né? É justamente chegar às pessoas, é fazer com que cada funcionário, cada colaborador, cada terceirizado entenda que ele tem um papel nesse processo. Então, para mudar o dia a dia do parlamento, né, e tornar ele mais sustentável, é preciso que haja um engajamento pessoal. E aí, engajamento pessoal significa mudar hábitos. E mudar hábito, a gente sabe o quão difícil que isso é no dia a dia, né? Todo mundo aqui já tentou na vida fazer dieta uma vez e já viu muitas vezes e vê o quanto isso dá errado, porque é difícil mudar, assim, a gente tende a seguir sempre de uma mesma forma. E nos órgãos públicos é muito interessante isso, porque as pessoas ainda tendem a seguir e tendem a repetir aquela máxima: ah, mas isso já era assim, isso sempre foi assim, ah, mas quando eu cheguei aqui já estava assim. E a gente não consegue perceber assim, o potencial que a gente tem de mudar essa estrutura quando a gente começa a testar novos hábitos dentro das instituições. Pode passar. E aí, como é que a gente muda, né? Como é que a gente muda os hábitos das pessoas? É falando, estabelecendo metas concretas, mas também individuais. É preciso que a gente fale assim, a gente quer incorporar um dia a dia mais sustentável, mas isso precisa estar replicado no que a pessoa vai fazer para aquilo se tornar mais sustentável. Então, a gente costuma, nas palestras que faz lá na Assembleia Legislativa, falar de cada gesto conta, né? E cada tomada de consciência dos colaboradores e funcionários é mais um passo na direção da sustentabilidade. E impacta a coletividade, muda o ambiente e aí a gente consegue, de fato, incorporar e fazer a agenda sustentável acontecer. Pode passar. Aí eu trago, né, um gráfico que foi feito, na verdade, para falar de difusão da inovação, mas que comunica muito bem com os desafios que a gente tem. A gente precisa reconhecer que os timings das pessoas são diferentes. Então, você tem na comunicação, principalmente com rede social, a gente fala muito das personas, né? E aqui, nesse gráfico da difusão da inovação, do Everett Rogers, ele fala exatamente disso, assim, que no começo, né, na compra, na forma como a inovação vai para o mercado, você tem um primeiro público de entusiastas e dos visionários. Os entusiastas são aqueles que ficam na fila lá para comprar a última versão mais moderna do iPhone. Então, e quando a gente fala de sustentabilidade, são as pessoas que começam a integrar primeiro os grupos para discutir o dia a dia, como é que faz isso acontecer na prática das instituições. Então, os entusiastas, eles já são convertidos e vão ajudar muito nesse processo de divulgação dos ganhos da mudança de atitude, animando o público a mostrar que é possível fazer. Logo na sequência, né, são os visionários, que buscam formas de adaptar a estrutura existente às inovações, de forma a tornar as mudanças permanentes. Esses dois primeiros grupos, né, são das pessoas que querem novidade. É o nosso mercado inicial, são as primeiras pessoas para quem a gente vai vender a agenda da sustentabilidade nas instituições. Mas depois desses dois grupos conquistados, né, você tem um abismo gigante para poder avançar com essa agenda. E aí a gente lida com 3 grupos de pessoas que são os nossos desafios no dia a dia, que são os pragmáticos, a maioria inicial, as pessoas, ok, beleza, mas para que isso serve? Ah, você quer fazer coleta seletiva. Tudo bem, mas qual o impacto que isso vai ter na instituição? Ah, você está dizendo aí que isso vai gerar algum tipo de economia, mas de quanto? Vale a pena a gente mudar toda a maneira como a gente está tocando tudo até hoje para poder aderir a essa sua agenda, essa sua agenda de novidades? Então, assim, essa galera é a primeira barreira que a gente encontra para a difusão, né, que junto os pragmáticos e os conservadores, né, são aquela maioria tardia que a gente tem que olhar como os principais desafios. E todos esses dois públicos, especificamente, eles querem avaliar os resultados, querem ver resultados. E os números interessam, os dados são relevantes. Então, isso
tudo faz com que a gente tenha aqui, para além de incorporar uma agenda que é fácil, né, conquista o coração, a gente precisa também se municiar de dados e informação. E lá no finalzinho, quando a gente consegue implementar o projeto, a gente tem os céticos e os retardatários, que são aqueles que, tipo assim, ok, agora mudou, então eu posso dar o passo em direção, eu posso fazer isso acontecer. Então, desses 3 grupos, né, que estão do outro lado do abismo e são os principais desafios que a gente tem para encarar no dia a dia da implementação da agenda, os 3 grupos querem comodidade, conveniência, querem uma coisa entregue pronta para eles. Então, parte desse trabalho, né, que os entusiastas e visionários precisam perceber é justamente que dá muito trabalho convencer esse outro público. E que não é só uma questão de que a gente consegue carregar esse piano e fazer sozinho. A gente precisa o tempo todo estar comunicando e fazendo aquilo fazer sentido para mais pessoas, além do nosso comitê, do nosso grupo. Pode passar na sequência, né, o outro slide só explicando cada um desses grupos. Na sequência, a gente fala assim, de como engajar o público interno para a mudança. Então, um dos fatores que, enfim, eu defendo é justamente a gente trabalhar um plano de comunicação para conversar com esses diferentes públicos. A gente precisa ter informações que possam conquistar e fazer essas pessoas se engajarem. Então, olhar para essas personas ajuda muito a poder direcionar o que a gente precisa tornar visível do trabalho que está sendo feito, das metas, de todas as informações que lá no PLS já tem a ferramenta pronta, a base para isso acontecer. Pode passar. E quais são as ferramentas de comunicação que existem, né, para poder chegar a esses públicos? A gente tem os eventos, esse aqui, por exemplo, é um evento importantíssimo para a gente poder disseminar um pouco das práticas, de como é que a gente está se organizando como grupo e rede. As redes sociais, que dá para você colocar uma comunicação mais rápida e gerar engajamento e comentários, informação. A própria assessoria de imprensa, que nas instituições é um parceiro muito importante, quer dizer, na medida que a gente consegue transformar o que a gente está fazendo em dado e informação, isso pode ser disseminado via assessoria de imprensa. As pesquisas de opinião, apesar da gente não ter muito essa prática, eu acho super importante a gente ouvir o nosso público interno, saber como eles estão percebendo o que a gente está tentando trazer como mudança e, principalmente, entender qual é a aderência deles a essas agendas sustentáveis. Então, saber um pouco de que forma eles estão vendo isso no dia a dia e se eles já estão sensibilizados, se já foram convencidos ou convertidos em algum outro momento da vida e, quando chegam ali, podem ser esse nosso público inicial de conquista. E, por último, e não menos importante, acho que é uma das questões mais fundamentais aqui que eu defendo, que é criar e aderir a redes que ajudem a encurtar os caminhos. Os desafios são imensos, são profundos, mas se a gente consegue enxergar outros aliados fora das nossas instituições, isso acaba gerando uma força maior para a gente poder avançar. Tem mais gente fazendo além da gente. Pode passar. E aí, a ferramenta de liderança se faz muito essencial, assim, faz muito sentido a gente poder entender o que é, de fato, uma liderança. Se você for lá na origem da palavra do líder, você fala do verbo em inglês to lead, que significa guiar e conduzir. E é conectado lá no alemão antigo, um pouco mais anterior, que significa viajar, né? Que é conectado a Galidan. Então, o líder, ele é a pessoa que vai à frente e, por isso, tem a capacidade de ser mentor de outros viajantes. Mas também é o que está mais vulnerável e é também o que tem que ter mais consciência dos desafios que ele tem pela frente. Porque se você pensar, por exemplo, numa guerra, quando vai lá o líder na frente, ele pode ser o primeiro a ser alvejado e cair. Então, é preciso que ele tenha muita percepção do que ele está trazendo por trás, de background, de apoio, mas também que ele entenda qual é a função dele ali e os riscos que ele corre. Pode passar. E aí, liderança e sustentabilidade só significa uma coisa, assim, é muito trabalho. Assim, precisa ter muita fortaleza interna para poder avançar nessa agenda e poder conquistar as pessoas e poder trazer as pessoas para o nosso lado, para o dia a dia e para os desafios que elas vão ter. Pode passar.
Na Assembleia Legislativa, né, o meu desafio de liderança lá é justamente trabalhar essa agenda junto com todas as pessoas que estão conquistadas já, que eu acho assim, é uma galera grande, que já tem essa sensibilidade e que ajuda no dia a dia, tornar a LERJ mais sustentável, visivelmente para toda a população que ali transita e que interage com o Legislativo. E como que a gente implantar, né, essa agenda ambiental, o plano de logística sustentável, que é o instrumento visível. Mas antes, como fazer isso? A gente tem um caminho aí que foi desenvolvendo ao longo do tempo, que eu vou poder falar um pouquinho mais para frente. Pode passar. Implementar a agenda ambiental da LERJ significa a gente entender, né, mapeando os desafios do líder, qual é a causa, o tema, a questão que a gente precisa mudar. Então, assim, o que está no background das pessoas que impede que elas deem um passo para olhar as opções que existem hoje disponíveis? Quem são os nossos aliados, quem são as pessoas que tipo não querem que isso aconteça e quem são as pessoas neutras que na verdade estão ali, mas assim, eu não tomei consciência disso, então não tenho opinião a respeito. Porque a gente precisa também converter e tornar elas mais conscientes do papel que elas desempenham. E para aumentar essa base de aliados, sem acabar com sem tirar o entusiasmo e a visão daquele público inicial que começou a fazer aquela agenda, é um outro desafio importante que a gente precisa prestar atenção. E mais do que isso, assim, entender quais são os riscos para as pessoas que estão lá do outro lado e que precisam ser conquistadas, para elas virem para esse lado e adotarem novas posturas. Às vezes custa a elas mudar o hábito. E a gente tem que entender qual é o custo que isso representa para que a gente possa ajudá-las a se engajar nesse processo. Então, assim, a gente muitas vezes não questiona o porquê da resistência. E, na verdade, entender esse porquê ajuda a trazê-las para o nosso lado. Porque, às vezes, é assim, mas eu já fui conquistada, mas precisa chegar o meu chefe, eu preciso ter uma ordem para fazer. Então, você tem que ir lá no chefe, e no chefe do chefe, e trabalhar muito bem a liderança, né? Eu acho que a presidência, a mesa diretora, a diretoria geral, elas precisam estar engajadas e precisam ser as vozes que vão levar à frente a sustentabilidade. A partir disso, todo o resto vai caminhando junto. Então, é um processo que a gente está o tempo todo tentando inspirar esses diferentes públicos e trabalhar para que eles tenham as ferramentas que possam nos ajudar a levar esse desafio à frente. Pode passar. E para mobilizar, a gente precisa ser muito claro na comunicação do que a gente está pretendendo nesse caminho. Então, é preciso que a gente explique qual é o problema, por que a gente está fazendo aquilo, não minimize as dificuldades, porque significa a gente minimizar o trabalho de muita gente que vai ter que quebrar pedra para poder fazer aquilo ficar de pé. Mostrar como é que as pessoas podem ser beneficiadas no dia a dia delas. Então, assim, aquele eixo lá atrás que eu falei que é o do mais desafiador, da qualidade de vida no ambiente de trabalho, eu acho que é por aí, sabe? Quer dizer, você tomando atitudes mais sustentáveis e vendo a sua instituição caminhando nesse caminho da sustentabilidade, torna a sua vida melhor. Você começa a ser mais visto como parte integrante, né? E a gente, parte importante do nosso dia é no trabalho. Então, por que não fazer do trabalho um meio ambiente saudável e de acordo com o que tem que ser? E aí envolver as pessoas para buscar as soluções, elas precisam se sentir corresponsáveis. Então, aquela ideia do cada gesto conta, cada passo é importante, isso a gente precisa trabalhar muito, porque tanto o êxito tem que ser dividido, quanto o fracasso das escolhas precisa ser compartilhado. A gente precisa saber o que a gente errou para poder não fazer de novo. Pode passar. E o que motiva uma jornalista a estar nesse caminho aí? É porque a sustentabilidade é pauta boa, sabe? A gente fala de economia, de recurso, de redução de desperdício, de engajamento, de construção de futuro, de mais saúde. Então, assim, tem muita coisa aí bacana para compartilhar com as pessoas e dá a esperança de que, assim, a gente tem plataforma pronta para fazer isso acontecer. Pode passar.
E aí, assim, ampliar a rede, trabalhar com as instituições públicas, as ONGs, a academia, com organismos internacionais que já têm uma agenda que pode nos guiar, e as empresas, é fundamental. Então, para além de gerir todo esse processo interno, a gente precisa se conectar e ampliar a rede, ter mais referências externas que façam a gente entender que o desafio é comum, né? Não é só nosso, não é só eu todo dia acordo, a gente não é mártir aqui, a gente é justamente parte desse processo, né, de um grupo muito maior de pessoas que está engajada em fazer essa mudança. Pode passar. E aí, assim, daí a importância, né, de incluir o legislativo, incorporar as discussões da Agenda 2030 da ONU no nosso trabalho. É muito fácil você conectar cada um desses 17 pontos no dia a dia do legislativo em diferentes espaços. Então, a questão da erradicação da pobreza, da fome, o bem-estar e a saúde, a questão das águas, tudo conecta com o trabalho parlamentar, legislativo e com o dia a dia que a gente tem que enfrentar internamente. Então, fazer as pessoas conhecerem essa agenda, o que não é simples fazer, é um ponto importante e pode muito ajudar. Uma das coisas que eu acho que são as mais encantadoras dessa Agenda 2030 é que, finalmente, depois de algumas tentativas, a ONU entendeu e colocou lá como 17º, ok, que é o último, mas eu acho que é um dos mais importantes, que parcerias em prol das metas são fundamentais. A gente não faz nada sozinho. E aí, eu acho que esse foi a grande revolução da Agenda 2030, entender que a gente precisa fazer junto. Cada um tem o seu papel, mas esse papel está conectado com o próximo. Então, para rodar essa agenda, a gente precisa trabalhar muito bem esse ponto. Pode passar. E eu acho que a rede é o 17º aqui. A gente cumpre bem essa questão do 17º objetivo. E na prática, né, como é que a gente faz tenta equilibrar aí esses diversos pratinhos no dia a dia da Alerj? Eu vou contar nesse case mais específico, né, de como é que foi engajar as câmaras municipais e por que de trazê-las. Ano passado, quando a Rede Legislativa Sustentável se lançou no desafio de ampliar a participação das instituições do legislativo de todo o país, a Assembleia Legislativa foi uma das primeiras instituições a aderir à rede, né? A gente estava lá assinando a adesão bem no iniciozinho, como vocês lançaram esse desafio. E aí eu fui para casa pensando assim, gente, ok, beleza, é legal a Alerj estar, mas a gente também não pode estar sozinho, a gente precisa ter mais gente aqui, reforçar esse desafio de, como órgão estadual, como contactar e comunicar com todos os municípios em que a Assembleia tem um papel, por exemplo, via Escola do Legislativo, de capacitação, para que a gente possa fazer chegar a mais gente o que tem de riqueza da rede, que é justamente a capacitação. Então, lá em outubro, né, quando a gente, acho que foi outubro, que a gente se conectou à Rede Legislativa Sustentável, eu vim quebrando a cabeça pensando como é que a gente faz para que isso seja reconhecido e conhecido por mais gente. E aí eu, conversando com a coordenação nacional, a gente falou assim, poxa, o estado do Rio de Janeiro só tem 92 municípios, né? Se a gente comparar com outros estados, o desafio é bem maior para eles. E a gente pode ser, sim, o primeiro estado a aderir integralmente à rede com as 92 câmaras municipais. E aí as pessoas me olharam assim, tá, beleza, tenta aí, vamos ver. E aí eu fui conversar com o TCE, o TCE chamou o TCM, falou, vamos fazer esse evento, vamos chamar as câmaras, todo mundo tem conexão de alguma forma com as câmaras municipais. Aí a gente começou a compartilhar esse desafio conjunto e começou a construir isso. A ideia era fazer isso logo no início do retorno dos trabalhos legislativos, mas como o carnaval foi mais para o fim de fevereiro, isso ficou meio embolado e a gente acabou jogando para março o nosso evento de adesão à Rede Legislativa Sustentável. E fomos ligando para cada uma das câmaras municipais, dizendo, olha, tem essa oportunidade, vamos fazer. E fomos tentando fazer chegar a elas que existia um momento que elas podiam se juntar lá no plenário da Alerj para fazer isso. A data que a gente firmou foi dia 12 de março. No dia 9, já formada a nossa comissão e publicada no Diário Oficial, a Comissão de Gestão Ambiental, eu fui desafiada pelo diretor-geral da casa, o Wagner Victor, que esteve com a gente na abertura do evento, falou assim, beleza, Geisa, mas sustentabilidade é prática, cadê a prática? Tem que mostrar o que está fazendo. Eu falei, não, mas temos uma agenda, temos ações. E ele falou assim, tá, mas beleza, e aí? O que é mais? Então, faz aí um evento de apresentação. Aí eu
peguei a desafiada, fui lá dia 9, falei, então dia 12 a gente tem esse mega evento, tá agitando aí todas as câmeras, dia 9 a gente vai fazer para chamar todo mundo da Alerj, né, os funcionários, sexta-feira, todo mundo lá junto no auditório, para a gente lançar a Comissão de Gestão Ambiental, a nossa agenda internamente primeiro, para poder depois chamar o público externo. E aí foi muito legal, a gente conseguiu juntar toda a comissão, tirar uma foto, que eu acho que isso é importante, a gente gerar marcos nesse processo, e chamá-los também para se engajar nessa mobilização. A galera saiu de lá ligando para todo mundo de Câmara Municipal, eu conheço o presidente da Câmara tal e tal, para ajudar nesse processo de mobilização. E aí a gente tem também na Alerj, o que conto, que ajuda nesse timing, é o processo de mudança para o novo prédio. Então, um prédio que ao longo dos últimos anos foi todo retrofitado, fica numa área muito central ali do centro do Rio, né, em frente ao metrô, que era o antigo Banerj, e a gente já chama ele carinhosamente de Alerjão, e é um prédio enorme que vai, na verdade, concentrar todas as atividades legislativas que hoje funcionam em 3 prédios separados. O Palácio vai se transformar num grande museu e toda a atividade vai para esse novo prédio. Então, o desafio também da gente fazer essa mudança e ajudar, e assim, ter mais um ganho aí e um gancho para aderir integralmente à sustentabilidade foi um grande mobilizador, né? Deu um sentido de urgência que eu acho que é importante também quando a gente fala de liderança. A gente precisa também falar, galera, beleza, é para mudar, mas é para mudar agora, começar agora, tem coisa para fazer agora, não é para daqui, não é uma coisa intencional para daqui no futuro, né? A gente fez, então, esses 2 movimentos paralelos, uma incorporação e um chamamento interno e o evento externo, que a gente conseguiu reunir o TCE, que assinou também a adesão, e mais 20 câmaras municipais nesse primeiro momento, que conseguiram estar presentes na data e também assinar essa adesão, já estão lá no site da rede, e que nosso desafio agora justamente trabalhar essa governança, né? Estabelecer quem são os representantes, titulares e suplentes de cada uma dessas câmaras, para que eles possam ter contato e a gente possa ter um contato mais permanente e possa trabalhar agendas comuns. A gente distribuiu uma agenda ambiental da Alerj, que é, na verdade, um compilado de várias ações que a gente já conseguiu implementar e criar esse histórico, né, seja a adesão da Ecofonte, destinação de resíduos corretamente, com geração de economia, né, que a gente fez recentemente, com todo o material que embrulhou os móveis novos que chegaram no Alerjão, a gente conseguiu destinar o projeto Light Recicla. A Light é uma empresa de iluminação aqui do Rio, e isso gerou economia para a conta de luz da Alerj. Então, é um processo que a gente está assim, nas vias finais de tornar oficial, mas que a gente já começou com um projeto piloto com esse material que estava chegando lá no prédio novo. E o olhar, eu acho assim, o que é o que inspira todas essas ações? Paulo Freire, né? Que ele tem, numa dos livros dele, ele fala que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que a sua fala seja a sua prática. A gente no legislativo, né? E como assim, público primário que trabalha ali com leis e tal, a gente sabe, o legislativo é o espaço de construção das normas e das leis da sociedade. Então, se a gente puder, ali dentro, experimentar o limite daquela lei, de que forma aquilo se aplica e o que precisa ser aperfeiçoado, nada melhor do que poder ter essa plataforma para poder fazer essa experiência, sendo tomando como inspiração a questão da sustentabilidade. E aí eu depois separei, deve ter caído por conta de internet aqui, mas depois eu deixo disponível aqui a tirinha, né? Que é um pouco quando a gente vai falar para as pessoas que a gente está convertido, né? Sempre chegam para a gente e falam, mas você quer mudar o mundo sozinho? Aí o menininho fala, não, estou sozinho não, a gente só está espalhado, mas a gente já começou a se reunir. E eu acho que, assim, o que é muito
lindo, né, da gente poder fazer junto via Rede Legislativa Sustentável, é justamente essa reunião de cabeças, de ações, de projetos, de objetivos comuns que a gente vai poder compartilhar aí nos próximos anos. É expectativa, e daqui, assim, é o motivo pela qual eu todo dia penso o que a gente pode fazer mais para poder juntar mais gente em torno dessa discussão e desses desafios, sem minimizá-los, mas dizendo para todo mundo, olha, tem gente por trás, tem gente que pode ser nosso apoio, tem gente que pode nos ensinar muito nessa jornada, então não vamos desperdiçar isso não.